Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Cláudio, estamos de volta. Vamos trazer hoje o resumo da nossa primeira lição, revista de jovem, deste segundo trimestre 2026. Trazer o resumo da revista, o tema da revista, o resumo da nossa primeira lição. Nesse trimestre, segundo trimestre de 2026, um tema muito atual. A revista de jovem ela veio repaginada, atualizada e trazendo nesse trimestre um tema muito atual, muito relevante, que é a questão das ideologias. O tema da revista, entre a verdade e o engano, combatendo ideologias e ensinos que se opõem à palavra de Deus. Então, um assunto muito interessante, que desperta a curiosidade dos jovens e, desde já, aconselho você, professor, você, aluno, a pesquisar mais sobre esse tema, sobre a cosmovisão cristã, a cosmovisão anticristã, tem tudo a ver com o tema ideologia. E vamos, ao longo das nossas 13 lições, discorrer sobre o materialismo, o relativismo ético-moral, a ideologia de gênero, a teologia progressista, o humanismo, o pragmatismo, o ateísmo, o deísmo, a teologia da prosperidade, o triunfalismo. Então, são falácias que muitas vezes o jovem, se ele não estiver atento, o cristão, se ele não estiver atento, né, se ele não estiver com sua mente centrada, alinhada, passando tudo pelo crivo da palavra de Deus, muitas vezes são enganados. Tá bom, irmãos? Então, é importante que demos ênfase, né, a este assunto, um assunto muito relevante para os nossos dias. A nossa revista desse trimestre, ela é comentada pelo pastor Eduardo Leandro Alves. Pastor Eduardo, ele é pastor da Assembleia de Deus em Rio Tinto, na Paraíba, doutor em teologia, e tem também várias publicações publicadas pela CPAD. O título da nossa primeira lição: o que é uma ideologia? Vamos aprender um pouquinho mais, relembrar um pouquinho mais sobre este assunto, sobre esse tema muito relevante. O texto principal, o texto áureo da nossa primeira lição, Colossenses, capítulo 2, versículo 2, Colossenses, carta escrita pelo apóstolo Paulo, diz assim: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. E o resumo desta lição: para resistir aos enganos ideológicos e manter-se firme na fé, é necessário ter conhecimento profundo das Escrituras, renovar a mente em Cristo e usar as armas espirituais. Os objetivos da nossa primeira lição: apontar as características de uma ideologia, identificar os impactos da ideologia sobre a fé cristã e estimular a busca do conhecimento bíblico para a defesa da verdade. Você precisa ser um apologeta, um apologista, conhecer a palavra de Deus e defendê-la, né? É o nosso manual de regra de fé e de prática.
A nossa introdução, a nossa primeira lição, é uma introdução, traz uma visão mais panorâmica do tema. O comentarista, o pastor Eduardo, ele pontua aqui que ideologia ela pode ser defendida ou entendida como um sistema coerente com as ideias que defendem, que busca explicar e moldar a realidade, oferecendo respostas sobre a existência, sobre a moralidade, a sociedade, o futuro da humanidade de uma forma mais completa. Se a gente for para a etimologia da palavra, essa palavra ideologia, ela tem origem no francês, né? Fundada pelo filósofo francês Antoine Destrouti-Tracy. Antônio ele viveu ali entre 1754 e 1836, e esta palavra que vem do francês, né, a junção de duas palavras, ideia mais logia, ou seja, estudo das ideias, a origem etimológica da palavra ideologia foi usada pela primeira vez por Tracy em 1796 e ela foi popularizada em 1801. Combinando aqui com os termos gregos, né? Ideia é igual a noção, padrão, forma, mas logia, estudo, tratado, discurso. Então, o criador desta palavra, né, Antoine Destrouti-Tracy, ele criou esse termo, essa palavra, para definir, que é importante a gente entender isso aqui, aprender isso aqui, para definir uma nova ciência que estudaria a origem e o desenvolvimento das ideias humanistas, baseada no cristianismo? Não, baseada no racionalismo, no iluminismo. Então, esta é a origem de onde surgiu a palavra ideologia, é uma palavra que é usada fortemente no nosso contexto cultural. Ela também pode ser definida, e aqui de uma forma mais simplista, para que nós entendamos, a palavra ideologia, ela pode ser definida como um conjunto de ideias, valores, crenças, ideias, valores e crenças que vêm orientar o comportamento e as ações de indivíduos ou de grupos. Ela serve como estrutura para interpretar, olha que questão, interpretar a realidade e guiar, a partir dessas interpretações, guiar o curso da cultura, da política, da economia, né, de uma forma mais contextualizada. Sobre a sua visão de mundo, seus aspectos, ela influencia ou ajuda a moldar como as pessoas recebem ou percebem e entendem o mundo ao seu redor. Ou seja, irmãos, uma nova forma de compreender, de entender. Vai identificando aqui que não estamos falando, alinhando, olhando para a palavra de Deus. Está a parte da palavra de Deus. Daí o perigo de não entender, não compreender e sair engolindo, comendo tudo que a gente vê pela frente, certo? Sobre seus valores, né? A gente pontuou aqui. É um conjunto de ideias, de valores, de crenças, né? Que orientam, passam a orientar, a guiar o comportamento, né? Os valores de indivíduos ou de grupos. Suas crenças, né? Seus valores, entra aqui a ressignificância, né? A relativização,
vai se referir a princípios que são considerados importantes, né, na nossa sociedade. Justiça, liberdade, igualdade, enfim. E muitas vezes, sob o seu viés político, as ideologias fundamentam movimentos sociais partidários de uma forma geral. Observe que ela está em todos os segmentos da sociedade. Outro ponto aqui, a definir a ideologia, seria como descrever, o autor aqui vai pontuar, como descrever a água. Descrever a ideologia seria como descrever a água enquanto você está nadando nela. Tem como, né? Então, é um conjunto de ideias, de valores, de crenças que modam a nossa percepção da realidade, muitas vezes, sem que a gente perceba. Olha as sutilezas, entende, irmãos? No seu sentido, né, a palavra ideologia mais amplo, no seu sentido antropológico ou sociológico, no seu sentido sociológico, é um sistema de pensamento. É como se fosse o óculos que, através dele, né, do qual um grupo social enxerga o mundo. Esse grupo social, nessa ótica que ele defende, ele vai dizer o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é natural. O problema é esse? Não, o problema é tentar impor na sociedade esta visão de mundo, tá? No sentido crítico, no sentido marxista, né? Karl Marx, o pai do socialismo, ele via isso como uma falsa consciência, pois o objetivo, segundo Karl Marx, era mascarar as desigualdades sociais e manter o status quo da classe dominante, né? Aqui a gente está falando da origem do comunismo, do pai do comunismo, a guerra das classes, né? A classe burguesa frente à classe dominante, frente à classe do proletariado, do trabalhador, conforme defendia muito Karl Marx e defende os socialistas. E no senso comum, né? No senso comum do dia a dia, usado para descrever um conjunto de convicções, de valores de alguém, certo? Então, ainda que nem todas essas ideologias, né, nem todas as ideologias sejam abertamente hostil à fé cristã, aqui está o perigo. Muitas delas se estabelecem como alternativas à verdade revelada nas Escrituras. Aqui está o problema. Querer impor a sua verdade, a sua visão de mundo, a sua cosmovisão de mundo, em detrimento da palavra de Deus. Então, foca abertamente, explicitamente, muitas vezes outras de forma sutil, né, as sutilezas, mas o foco é tirar a Bíblia do centro, e aqui, jovem, você precisa estar atento a isso, o jovem precisa se posicionar, né? Jesus disse que não pode ficar em cima do muro, não tem como agradar a Deus e ao diabo. Ou agrada um, ou agrada ao outro. Então, muitas delas se estabelecem como alternativas à verdade revelada nas Escrituras, promovendo uma visão de mundo autossuficiente, tá? Sem a centralidade de Deus. E quais os impactos que essa ideologia pode causar à fé cristã? Como devemos nos portar diante delas? Então, é um tema muito importante, muito interessante, né? Então, de uma forma simples, é um conjunto de ideias, ideologia, um conjunto de ideias, de valores, de crenças que passa a orientam, né, o comportamento, as ações de indivíduos ou de grupos. Até aí não tem problema nenhum.
Cada um faz aquilo que quer da sua vida. O problema é tentar impor isso na sociedade. Tá? O nosso texto bíblico, Colossenses, carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8, e carta também escrita por Paulo, 2 Coríntios, capítulo 10, versículos do 3º ao 5º. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Textos aqui que Paulo escreve, né, orientando as igrejas dessas comunidades a respeito, né, justamente disso aqui, ter cuidado, guardar a fé, né, tratar tudo pelo crivo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o manual de regra de fé do cristão, porque Deus não erra. Se Deus não erra, a sua palavra também jamais vai estar errada. O primeiro ponto desta nossa primeira lição, característica de uma ideologia, fundamentação, a fundamentação humana, está fundamentada, né, na visão humanista, a autoridade própria que ela defende e a resistência que ela tem, muitas delas, à verdade das Sagradas Escrituras. Então, como é que as ideologias nascem? Já vimos aqui o contexto, a origem etimológica da palavra, é uma palavra de origem francesa, e ela nasce das reflexões humanas. São formuladas por pensadores, por filósofos, por políticos, movimentos sociais. E aqui, novamente, está o problema, né? Sua base não é a revelação divina, não é a Bíblia Sagrada, é o racionalismo, é o iluminismo, corrente, né, filosófica, outras materialistas, né, que tenta explicar tudo a partir da razão. Tira a questão da fé, né, do transcendente, e passa a explicar tudo o que acontece no mundo a partir da razão, a partir daquilo que é visto, que é palpável, que é mensurável. Entende, irmãos? Então, não é a revelação divina a sua origem, né? Mas o racionalismo significa que, por mais brilhante que uma ideia pareça, ela carrega as limitações, as distorções próprias da natureza de um ser humano caído, né? Que traz a inclinação para o pecado. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 18, ele diz que aquilo que ele quer fazer, que é certo, ele não faz, ele faz o contrário. Então, é a nossa natureza caída, né, tendenciosa ao pecado, que aquilo que é certo, que nós precisamos fazer, a nossa carne tende a fazer o oposto. Então, se tiramos da revelação divina, do crivo da palavra de Deus, a parte da palavra de Deus, do crivo da moralidade cristão judaico, né, a gente tende a sempre inclinar para o erro. Então, sem a dependência da iluminação divina, essas ideias tendem a se afastar de Deus e da sua vontade. Jesus confronta muito essas ideias com os fariseus, né? Doutrinas que são preceitos de homens. A gente vê isso em Mateus, capítulo 15, versículo 9, em muitos dos embates ali de Jesus, em um dos embates ali de Jesus com os fariseus, né? Doutrinas, ensino
preceitos humanos que nada tem a ver com a verdade de Deus. Então, quando o ser humano decide construir um sistema de valores, de crenças, de ideias, né, a parte de Deus, o resultado será inevitavelmente uma deformação da verdade. Entende? Então, as ideologias, elas criam suas próprias verdades a parte da palavra de Deus, né? Frequentemente, elas reivindicam autoridade total sobre a interpretação que elas fazem da realidade. Estamos vivendo no tempo do relativismo. Cada um tem sua verdade, cada um faz o que quer da sua vida e ninguém tem que tomar parte com isso. Ok, quer fazer da sua vida o que você bem entender, tudo bem. Desde que não queira impor isso aos demais. Entendeu? Mas a Bíblia Sagrada é o manual de regra de fé do cristão. Então, nós estamos estudando aqui um tema para jovens cristãos e para você que não é cristão, mas que, né, sabe que a palavra de Deus é a verdade. Então, aquilo que a Bíblia diz que é pecado, continua sendo pecado, entende? Então, esse é um tema muito interessante que se faz necessário você, né, se inteirar, se aprofundar, até para, é uma visão aqui apologética, né, defender a sua fé. Então, essas sutilezas, elas se infiltram muitas vezes dentro de ministérios, dentro de igreja, e muitos não estão atentos a essa realidade, entendeu, irmão? Então elas propõem regras sobre a moralidade, aquilo que é certo, aquilo que é errado, a política, a economia, o comportamento, a identidade, até mesmo a espiritualidade, tá? Exigindo lealdade incondicional de seus adeptos. Aí é o perigo novamente, né? A questão é que, ao fazer isso, elas competem diretamente com a autoridade das Escrituras, tirando Deus do centro e colocando a existência humana. O antropocentrismo tira Deus do centro e coloca o homem, aquilo que a gente vai denominar de o absolutismo ideológico. Tira Deus, descarta Deus. A Bíblia tem que ser ressignificada, tem que ser atualizada, segundo essa visão, né? Secularista. Um exemplo disso são as ideologias de gênero. A gente vai estudar mais na frente, está muito em voga nos nossos dias. O marxismo, o relativismo, o humanismo, que não apenas explica o mundo segundo sua ótica, mas também quer impor normas e valores que confrontam e se choca com os princípios bíblicos, entendeu? Essas ideologias querem definir o que é certo e o que é errado e rejeita completamente os princípios bíblicos. É o que mais nós vemos hoje, entendeu? Então, você, jovem cristão, que enfrenta um mercado de trabalho altamente competitivo, onde os valores da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, não é aceito. A gente vê uma sociedade totalmente louca, entendeu? Você frequenta a universidade, você frequenta o colégio, é um ambiente totalmente hostil à verdade do Evangelho. Muitos nestes ambientes são cristãos, mas se sentem coagidos, acuados, até porque não tem argumento bíblico para se posicionar. O perigo está aí, o problema está aí. Não tem argumento bíblico, não tem conhecimento bíblico, não estuda a Bíblia, frequenta os cultos por frequentar. Não tem estrutura. Não passou por um discipulado, não se interessa. E quando vem um argumento, né, vazio, raso,
muitos abandonam a fé, porque não conhece, não se aprofunda, não se dedica, entendeu? E quando esse enfrentamento vem, ele vem forte. Então, se o cristão não tiver sua mente focada em Deus, sua comunhão com o Espírito Santo, e conhecer a palavra de Deus, entende? Então, muitos se desviam. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 14, ele fala de engano de doutrina, entendeu? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, Paulo chama de falsa ciência. Se a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, ela não contém, ela é. Se Deus não erra, se Deus não falha, se Deus não se equivoca, se Deus não tem um plano B, porque Deus sabe todas as coisas, ele nunca vai ter um plano B. Se Deus nunca é pego de surpresa, então a Bíblia Sagrada é a verdade. Eu aceite ou não, aceitamos ou não, ela continua sendo a palavra de Deus, que ela é a verdade. Então, esses sistemas, essas ideologias, né, essa cosmovisão mundana, ela tenta descaracterizar, desacreditar e ressignificar, dar um novo sentido, né, relativizar a palavra de Deus. Então, há essa resistência, jovem cristão, à verdade. Então, outra característica comum dessas ideologias é a sua resistência ativa à verdade de Deus, pela rejeição explícita à revelação bíblica ou pela tentativa de reinterpretar, né, as Sagradas Escrituras à luz dessas ideologias. Ambas essas abordagens são perigosas e tentam afastar o cristão da genuína fé, né? Então, Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo diz, né, que não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, pela palavra de Deus. Está entendendo, irmãos? Então, é um assunto muito atual, muito interessante. O segundo tópico da lição, impacto sobre a fé cristã, conflito de valores, evangelho secularizado e a ameaça à integração da fé. Então, já pontuamos, as ideologias frequentemente propõem conceitos, ideias, valores, crenças, né, morais ou espirituais que se chocam diretamente com os fundamentos da palavra de Deus. Em temas como, por exemplo, sexualidade, família, a gente vê aí o feminismo atacando a família, né? Que essa ideia de que a família ela é oprimida pelo patriarcado, né? Ética, justiça, né? Temas, propósito de vida. As ideias mundanas se opõem à cosmovisão cristã. A visão de vida do crente é bíblica. Ela precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. A cosmovisão cristã é centrada na Bíblia. A visão de mundo do cristão é bíblica. Ela está alinhada com o que a Bíblia diz, porque o que a Bíblia diz, eu falei agora há pouco, a Bíblia não erra porque Deus não erra, porque ela é a palavra de Deus. Então, a visão de mundo do cristão é centrada na Bíblia. Aquele que não serve a Deus se adequa a esses valores, a essas ideologias, tá? Então, isso cria um conflito interno no cristão, que ao tentar conciliar essas duas cosmovisões, mundana e cristã, acaba se comprometendo, né? E às vezes acaba por enfraquecer a sua fé, a sua fidelidade ao Senhor, né? O cristão não pode agradar a Deus e o mundo. Não tem como, né? Então, essa ideia, muitas vezes entrando no meio cristão, ela seculariza o evangelho. Um dos efeitos mais danosos
relacionados à influência de determinadas ideologias sobre a fé cristã é justamente esse secularismo, né, que vem ocorrendo em relação ao Evangelho. Isso acontece quando o cristianismo perde o seu caráter transcendente, né, espiritual, passando a ser visto apenas como uma filosofia de vida, um código moral, uma ferramenta de transformação social. Mas o Evangelho não é isso, não é só isso. O Evangelho é poder de Deus. Entendeu? Muitos se dizem cristãos, mas não tem transformação na vida dessa pessoa, né? Não dá bom fruto, o fruto do Espírito que é desenvolvido na vida do crente quando ele nasce de novo, quando ele mantém uma comunhão com Deus. Então, essa ideia que muitos têm de dizer que o cristianismo, ser cristão, é uma filosofia de vida, é um código moral, uma transformação social, não é só isso. É poder de Deus, entendeu, irmão? Então, quando uma ideologia racionalista, né, estamos falando de razão, tira a fé, coloca o iluminismo, racionalismo, materialismo, tá? Quando uma ideologia racionalista, materialista domina uma cultura, uma sociedade, ela reduz o evangelho a uma utilidade prática. A fé ela deixa de ser um fim em si mesma e passa a ser um meio para alcançar objetivos terrenos, bem-estar social, justiça social, sucesso pessoal, prosperidade e assim sucessivamente. Então esse evangelho secularizado, ele perde o poder transformador porque abandona a cruz e a necessidade de arrependimento. Esquece de pregar arrependimento, de pregar sobre o pecado, de pregar sobre uma vida com Deus, de pregar sobre arrebatamento. Entendeu? Seculariza o evangelho. Seculariza o evangelho. Eu estava assistindo um vídeo de uma jovem, muito interessante, e uma outra pessoa chega para essa jovem e diz, uma jovem cristã, para essa jovem e diz, há mais de 2000 anos, vocês cristãos vêm com essa ideia de que Jesus vai voltar, de que Jesus vem buscar a igreja, e tem mais de 2000 anos, e vocês continuam esperando, e nada disso acontecer. Aí aquela jovem sabiamente, cristã, olha para aquela outra pessoa e diz, o que é que tu quer, demônio? Por que a pressa? Se tu nem vai subir. Entendeu, irmão? Olha que visão bíblica e espiritual extraordinária dessa jovem. Entendeu? Então, vem assim, dessa forma. E muitos ficam sem argumento, porque não tem Bíblia, não tem comunhão com Deus, e aí fica escandalizado, entendeu? Então, há uma ameaça também à integridade da fé, né? Ideologias que se contradizem ou relativizam as escrituras podem levar a uma distorção da verdade bíblica, resultando em interpretações distorcidas da Bíblia e a negação de doutrinas fundamentais, né? Como a divindade de Cristo, a realidade do pecado, como eu já pontuei aqui, é a necessidade de salvação, de arrependimento, entre tantas outras. Então, a fé cristã, ela exige exclusividade. E não vos conformeis com este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Né? Jesus Cristo é o caminho, a verdade é a vida. João capítulo 14, versículo 6. Então, toda ideologia que se propõe, ou que propõe alternativas ao evangelho verdadeiro, mesmo que parcialmente, é uma ameaça à integridade da fé. Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, aos irmãos da Galácia, ele diz, ainda que eu, ou que um anjo do céu, desça e pregue um outro evangelho diferente desse que eu preguei, que seja anátema, que seja amaldiçoado. O evangelho é poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 6. Entende? E finalizando, terceiro ponto da lição, defesa da verdade bíblica, discernimento bíblico e espiritual, fidelidade à doutrina e finalizando, combatendo as ideologias. Então é imprescindível o discernimento bíblico, né? O discernimento bíblico é um dom precioso, necessário.
nesse tempo de confusão ideológica. A palavra de Deus nos instrui a examinar tudo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, o que implica uma atitude constante de vigilância, avaliação espiritual diante de tudo que vimos, que lemos. A rede social está, a gente abre aí o YouTube, o que mais tem é vídeo, e vídeos, e vídeos, e vídeos, e vídeos. Muitos parecem ser, mas não são. Parecer ser não é. A própria Bíblia nos ensina que o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz. Entendeu? Então o engano, as sutilezas está aí muito abertamente. O cristão, ele não pode ser ingênuo diante do discurso atraente ou ideias populares que, embora pareçam boas, mas pode contradizer a verdade revelada nas Escrituras, tá? Então, é justamente a ausência desse discernimento que tem levado muitos jovens cristãos, muitos cristãos, a aceitarem como verdade aquilo que se opõe ao Evangelho. Se não foge a memória, em Atos capítulo 16, Paulo e Silas estão em Éfeso, e Paulo pregando, acho que é Paulo e Silas, ou Paulo e Barnabé, não foge a memória, e está ali uma jovem, que era usada por um demônio, e elas diziam, né? E ela falava, acompanhava Paulo ali e dizia, esses homens são homens de Deus. Estava falando a verdade? Sim, Paulo e Silas eram homens de Deus. Mas qual era o propósito deste demônio que estava usando essa moça? Mantém coberto o seu erro, a fonte de lucro daqueles enganadores, daqueles que exploravam essa mulher, entendeu? E Paulo, com discernimento espiritual, percebeu que aquilo ali era um demônio. Então, Paulo tinha esse discernimento espiritual. Nós temos? Eu tenho, você tem? Então, é um questionamento, né? É um ponto que a gente precisa estar atento. Então, a fidelidade doutrinária é uma das maiores necessidades da Igreja de Cristo atual, né? A Bíblia é nosso manual de regra e de fé, né? Se uma ideia não passa no crivo da palavra de Deus, ela precisa ser automaticamente rejeitada. Entendeu, irmãos? E finalizando aqui, precisamos estar firmes na palavra, atentos ao que ouvimos e vemos, buscando discernimento através do estudo da Bíblia, da oração, né, da comunhão com o Espírito Santo, porque essa luta é constante. A luta contra essas ideologias não se vence com debates filosóficos, né, com argumentos racionais ou conhecimento intelectual. A batalha é também espiritual. E ignorância bíblica, ignorância espiritual também é um perigo, entendeu? Então a vitória vem pela dependência do Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. O jovem cristão precisa desse discernimento espiritual, precisa conhecer a palavra de Deus, precisa buscar, né? Os modismos vêm, mudam, passam, mas a verdade da palavra de Deus, ela permanece para sempre. Entendeu, irmãos? Então, a ideologia é um conjunto de ideias, de crenças, de valores, falando de uma forma bem natural, bem simples. Conjunto de ideias, de crenças, de valores, né? Que tenta moldar o comportamento, as ações de um indivíduo, de indivíduos ou de grupos, né? A esta ideia criada por esse grupo dominante. E tenta impor sobre a sociedade essa verdade que eles têm como a verdade absoluta, em detrimento à parte da palavra de Deus. E a gente sabe que Deus não erra, Deus não muda. A palavra de Deus nunca vai estar errada. Tá bom? Vamos estudar ao longo dessas 13 lições temas, né, dentro desse contexto de ideologia e as várias falácias que nossa sociedade aí tem, defende como verdade,
mas que não passa pelo crivo da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.